Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu gostaria de relatar hoje uma audiência que eu, acompanhado da presidente do Sindicato da Educação Infantil, a ex-vereadora Claudete Alves, tivemos com o secretário Alexandre Schneider para tratar de dois assuntos que reputo bastante importantes. O primeiro assunto diz respeito a um projeto de lei que tramita nessa casa, de minha iniciativa. Eu sei que também existe um projeto semelhante do vereador Cláudio Fonseca, que transforma os cargos de agentes escolares em auxiliares técnicos de educação. Ou seja, esse agente escolar que trabalha, faz a mesma função que o auxiliar técnico de educação, mas ele foi admitido num outro momento, numa carreira larga, ele não é vinculado necessariamente à área de educação, ainda que atue nessas creches e EMEIs, e que merece ter essa perspectiva de ascensão na carreira, e a carreira só existe a partir do quadro da própria educação, do auxiliar técnico de educação. Então, conversamos com o secretário, foi bastante sensível, prometeu estudar o assunto. É evidente que aqui na casa nós vamos continuar trabalhando para que o projeto ande, mas de qualquer forma a gente tem expectativa. Ele relatou que inclusive algumas outras áreas, como os AGPPs, têm problemas semelhantes nos CELS, e que seria necessário um projeto mais amplo, e que ele, junto com sua assessoria jurídica, ficou de estudar. Então a gente queria relatar essa primeira conversa, certo de que o secretário foi sensível aos argumentos que nós apresentamos, e esperamos que a gente possa continuar dialogando para resolver esse problema. O segundo assunto é um assunto que mexe não só com os funcionários, mas mexe com a cidade, com os pais, que é a decisão da Justiça, a partir de uma ação da Defensoria Pública de São Miguel, sobre a interrupção das férias coletivas para 6 EMEIs. É uma decisão que coloca um problema para a rede, de estruturação da própria rede, mas que eu acho que, no fundo, tem uma incompreensão exatamente do papel da educação infantil. A educação infantil, desde a LDB, é consagrada não como assistência social, mas como um direito da criança à educação. E como direito, essa criança, evidente que tem o direito a frequentar a escola, mas também essa criança tem o direito à convivência com a sua família, ela tem direito a um espaço com a sua família, e na medida que você não tem mais as férias coletivas em janeiro, esse direito foi comprometido. O próprio secretário nos informou que um número muito pequeno de crianças frequenta a rede em janeiro, bem menor do que o número de matriculados. Existe um esquema de plantão em creches de referência para que essas crianças sejam atendidas. É evidente que a creche não é só um direito da criança, mas também é um direito da mãe trabalhadora. E esse direito não pode ser violado. E por isso o esquema de plantão, que me parece que garante esse direito. Mas acho que a incompreensão da Defensoria é justamente em sobrepor um direito ao outro, né? A creche como assistência social, como nasceu lá no passado, ela pressupõe o atendimento à criança filho da mãe trabalhadora, para que ela possa trabalhar e levar o sustento para sua casa. Mas ela não pode impedir o pleno desenvolvimento da criança como tal, que inclui inclusive a convivência familiar. Então, para as crianças que de fato a mãe trabalhadora precisa trabalhar, um esquema de plantão é bastante razoável, e parece que tem funcionado a experiência que já existe, me parece, há 2 anos na rede. Então, eu queria aqui deixar registrado que nós fomos lá. É evidente que é uma discussão na Justiça, a Prefeitura está recorrendo. Me parece que a Procuradoria poderia ter sido um pouco mais atenta nessa questão, né? Ela é tão ágil como no caso da Controlar ou no caso da tarifa de ônibus, mas no caso dessa questão que envolve as crianças
das creches, das EMEIs, e os funcionários das creches e EMEIs e a organização da rede de ensino infantil em São Paulo, ela comeu bola, para usar um termo bastante fácil de entender. Mas a gente espera que ela possa recorrer e garantir esse direito das crianças na cidade de São Paulo. Esse é o relato que eu tinha que fazer aqui, senhor presidente. Muito obrigado.